Olá, terapeuta! Seja muito bem-vindo ao programa Guia do Terapeuta Eficiente. Eu sou Renata Neme, mentora de terapeutas, e aqui nesse canal eu ensino terapeutas a diagnosticar as dores emocionais dos seus clientes logo no primeiro atendimento. O tema de hoje é: terapeuta, esse erro atrasa os resultados do seu cliente. Hoje você vai aprender que a maior parte dos seus clientes não tem consciência de seus problemas, mas que ainda assim você pode estar ignorando esse fato e atrasando os resultados da terapia. Você vai ver ainda que nos dias atuais é preciso dar respostas rápidas e que algumas das regras que você aprendeu na universidade, nos cursos de extensão, podem não ser as mais eficientes. Por fim, eu vou te convidar a mudar a abordagem para antecipar os resultados dos seus clientes e trazer alívio às dores deles. Então vamos lá, fica comigo. Terapeuta, eu vou te convidar a lembrar de todas as vezes que você ficou completamente no escuro, sem saber como ajudar um cliente. Aquele cliente que chegou confuso até você, reclamando de alguns sintomas, mas quando você fazia algumas perguntas-chave, ele sequer sabia responder. Aquele outro cliente desconfiado, que mal abria a boca e que no fundo estava ali para te testar antes de poder confiar em você e se entregar ao processo terapêutico. Aquele outro ainda que de repente chegou à terapia por insistência de um familiar, um esposo, esposa, sei lá, mas não tinha a menor consciência das suas questões internas. Bem, eu posso ficar aqui o dia inteiro enumerando as situações desafiadoras que você enfrentou na sua carreira, porque os exemplos são inúmeros e infindáveis. Mas eu não vou fazer isso com você, tá? Fica tranquilo. Aí eu já te pergunto, em todos esses casos que eu citei agora, se o cliente sabia as causas de suas dores emocionais? Se o cliente sequer sabia que tinha dores emocionais e quais seriam elas? Não, né? Na maioria, não. Ele só sabe uma coisa, isso ele sabe. Ele sabe que ele está em sofrimento, que a sua vida está péssima, que ele precisa desesperadamente da sua ajuda e por isso ele te procurou. E você, como atua nesses casos? Eu imagino que você vai aplicando de forma intuitiva as ferramentas que aprendeu. Tudo aquilo que tem em mãos para ajudar as pessoas que mal sabiam como poderiam ser ajudadas. Ou seja, você age na esperança de que elas passem a ter consciência do seu problema. Resumindo, apesar de o cliente não fazer ideia das próprias questões, você ainda insiste em agir como se ele conhecesse os seus problemas. Percebe o quanto isso é contraditório? Percebe o quanto todo esse processo de conscientização pode ser muito demorado, causando ainda mais dor ao seu cliente? Ele vai continuar indo às sessões na esperança de obter algum alívio, mas não tem qualquer resultado, porque você é quem está esperando que ele milagrosamente tome consciência das suas questões. Ele continua falando sobre como a vida dele está péssima, e você ali com a escuta ativa, solidária, é claro, mas sem dar a ele nenhuma resposta mais concreta. E aí ele se cansa e perde as esperanças. E você também perde. Sabe que eu conheço pessoas que me relataram que cansaram da terapia porque não aguentavam mais repetir e repetir seus dramas sem solução? Eu conheci um caso extremo de uma pessoa que me relatou que já estava com vergonha do terapeuta porque não saía do lugar. Você acredita nisso? Mas é real, tá? Eu sei que você talvez nunca tenha pensado nisso e que age assim com a melhor das intenções, claro, porque o seu propósito de vida é ajudar as pessoas a curar as suas dores emocionais, acabar com o sofrimento. Além do mais, foi assim que você aprendeu e jamais você pensou que pudesse fazer diferente. Aliás, você nem sabe o que fazer para sair desse looping. Mas calma, respira. Fica aqui comigo que eu vou te apresentar uma outra maneira de atuar que de repente pode te ajudar. Nos bancos da universidade, nos cursos de extensão, especialização, capacitação, todas as formações que você porventura tiver, você sempre ouviu que deve esperar que o cliente traga suas questões para a terapia e aí então
vocês passam a abordar esses desafios. Você, de repente, nunca questionou essa regra. Você, inclusive, chegou a ouvir que não seria ético levantar questões que seu cliente não trouxe. Fala para mim se isso não aconteceu. Só que isso não é 100% verdade. E vou te mostrar uma outra abordagem para fazer você refletir. Pega papel e caneta, ou, se você é mais tecnológico, pega seu tablet ou notebook e vai seguindo o raciocínio. O primeiro ponto que nós devemos trazer à reflexão é: o seu cliente, em 99% dos casos, te procura porque está em sofrimento e ele precisa da sua ajuda. Isso é fato. Ele não quer saber a escola que você utiliza, a metodologia da sua abordagem, o nome do seu mestre ou qualquer outra informação sobre a sua formação. Ele só quer melhorar. Ele quer ser feliz de novo, ele quer poder relaxar, poder amar, cultivar alegria, ser uma boa companhia para si mesmo e para os outros. Isso é superar o sofrimento. Se você puder dar isso a ele, você estará cumprindo com seu propósito e o seu cliente estará eternamente agradecido. Outro ponto que eu queria trazer é que o mundo hoje está mudando numa velocidade assustadora. As tecnologias vão evoluindo, acelerando os processos e até alguns espiritualistas dizem que a lei de ação e reação, que os indianos chamam de lei do karma, está cada vez mais acelerada também. Você faz e recebe rapidinho as consequências dos seus atos. Mas isso já é um outro assunto e por mais que seja muitíssimo interessante, eu não vou entrar nisso agora. De repente, que tal no próximo encontro? Mas o que eu quero mostrar a você é que tudo está mais rápido. Isso está contagiando a nossa vida. Nós também precisamos de rapidez nas respostas às nossas indagações. Nós queremos soluções mais rápidas para os nossos problemas. E assim também é o seu cliente. Ele está em sofrimento e precisa desesperadamente de ajuda rápida. Ele não tem 10 meses para esperar. Ele quer em 10 dias. É claro que eu estou exagerando nesse prazo quando eu digo isso, mas eu faço isso para mostrar a você que toda essa alta velocidade também contagia os processos terapêuticos que precisam dar resultados mais rápidos. Bem, então nós já temos aí 2 pontos para pensar. O primeiro, seu cliente precisa da sua ajuda, seja lá de que forma você atue. E o segundo, ele quer isso rápido. Será que você vai conseguir entregar essa eficiência, essa rapidez, se continuar agindo como age hoje? Que é continuar presumindo que o seu cliente conhece a origem das suas questões? Se você continuar esperando que ele traga para a terapia os problemas para que somente então vocês possam trabalhar neles, isso levará um tempo enorme. Tempo esse que o seu cliente muitas vezes não tem ou não vai querer esperar. Ele vai acabar desistindo ou procurando outro profissional que dê a ele exatamente o que ele procura, isto é, alívio. E aí que eu sugiro a você uma mudança de perspectiva. Utilizar um método que vai antecipar esses resultados. Um método que te permita traçar o perfil do seu cliente e diagnosticar as dores emocionais dele antes mesmo de ele trazê-las para você. E aí eu confundi sua cabeça agora? Mas fica comigo que eu vou te contar como eu faço. Antes de explicar essa metodologia, eu vou abrir parênteses para te trazer um exemplo concreto. Vou te contar o caso de uma pessoa que eu atendi há algum tempo. Era uma mulher de aproximadamente 35 anos, casada, com uma filhinha pequena, profissional da área de fisioterapia muitíssimo competente. Uma graça, sabe? Aquele tipo de pessoa de quem você quer ficar amiga. E como uma boa profissional de saúde, que a gente bem conhece, ela é alguém que ajuda a todo mundo e se deixa em último lugar. Mas nesse caso, não foi possível deixar para lá. Ela estava em sofrimento. E ela me procurou porque estava estressada e se sentindo dividida entre as tarefas de mãe e de profissional. Bom, você sabe que esse tipo de problema é muito comum e atinge grande parte das mulheres da atualidade. Mas nesse caso em especial, havia muitas questões bem mais profundas que precisavam ser investigadas. E aí, antes mesmo de atendê-la, eu tracei o perfil dela, fiz o diagnóstico prévio e de cara eu percebi alguns impasses.
Identifiquei que ela realmente amava sua profissão, que o lado profissional era extremamente importante para ela, era um alimento para sua alma. Que esse legado havia sido transmitido pela mãe dela, que ressaltava o quão essencial era ter uma profissão que realizava. Contudo, o pai dessa cliente jamais incentivou isso em sua mãe, e o relacionamento dos dois era motivo de mágoa para essa moça. Hoje, ela estava repetindo a história. Era feliz na profissão, mas se culpava por não se sentir uma boa mãe. E esse sentimento era reforçado por seu marido, que cobrava dela mais presença em casa. Ou seja, era a história se repetindo mesmo. Indo mais a fundo, o conceito de casamento para essa cliente não era o mais saudável. E por mais que ela amasse o marido, ficava se questionando se tinha sido essa a melhor escolha da vida dela. A filhinha dela, por outro lado, era uma bênção e só tinha sido meio que o estopim para toda essa situação que veio à tona. Aliás, ela não tinha qualquer problema de relacionamento com a menininha, pelo contrário, era uma gracinha. Detalhando mais a consulta, a moça não falou da mãe, não mencionou o pai, nem tampouco falou do marido. Mas lembra que eu já tinha identificado isso antes mesmo do atendimento? E isso facilitou tudo. E então eu pude ir puxando dela para que ela entendesse de onde vinha a fonte do seu sofrimento. Veja bem, vou repetir. A cliente só me trouxe as questões de cansaço pelo acúmulo de tarefas e a culpa por se ausentar de casa. Ela não conhecia a origem das suas dores. Se eu fosse atendê-la e achasse que ela já conhecia seus problemas, se eu seguisse aquela regra de somente tratar o que foi levado pela cliente, eu teria que escutar a cliente e fazer algumas perguntas para entender o que a afligia. O que ela faria? Ela reclamaria do número elevado das tarefas que desempenhava, do cansaço físico e mental, da culpa que sentia por estar ausente de casa, mas, por outro lado, da alegria de ser mãe. E aí eu ia puxando mais um pouco e mais um pouco, e os meses iriam se passando. Não tem nada de errado em atuar assim, caso você prefira. Mas será que seu cliente iria querer isso se ele pudesse escolher? Nesse meu caso, a dor da minha cliente como ficaria? A filha crescendo, os problemas aumentando, os problemas conjugais, a frustração, a culpa. Tudo isso poderia piorar e até gerar uma depressão, uma crise de pânico. Ela, de repente, tomaria decisões motivadas por impulso, como largar a profissão ou o marido, por exemplo. E nada disso a faria feliz. Nada disso aliviaria sua dor, porque a origem era outra. Mas como eu usei uma técnica diferente, eu pude acelerar esse processo. E deixa eu te contar o melhor de tudo. Você acredita que ela saiu tão aliviada que começou inclusive a pensar em ter outro filho? Olha isso! Ela entrou culpada e cheia de peso por achar que o problema estava em conciliar a vida profissional com a vida de mãe. E depois de ser conscientizada da origem dessas dores, ela ainda quis ter outro filho. Sim, claro, porque ela percebeu que o problema não estava na filhinha, estava muito mais atrás. Então, dissipadas tantas dúvidas, desatado esse nó, compreendida e resolvida a dor, ela passou a viver com muito mais leveza. E a técnica que eu venho te sugerir é de traçar o perfil da cliente, identificando as dores emocionais antes mesmo de a pessoa trazer isso para você, como foi o caso do exemplo que eu te dei agora. Agora me diz, o que há de errado em usar uma técnica para diminuir o sofrimento do seu cliente? Uma técnica íntegra, dotada de confidencialidade como qualquer outra técnica terapêutica, mas que acelera o processo de cura e alívio. Depois de saber que você pode fazer isso para acelerar os resultados dos seus pacientes, você conseguiria ignorar essa informação? Acorda, terapeuta, nós estamos no século XXI e as técnicas terapêuticas também estão evoluindo junto com as tecnologias. Foi o que eu falei lá atrás sobre a velocidade das coisas nos dias atuais. Até mesmo os dias parecem passar muito mais rápido, você concorda comigo? Então que tal abrir a sua mente para pelo menos conhecer algo diferente? Olha, eu tô falando isso com todo o amor que eu tenho no coração, porque eu sei que isso pode revolucionar o seu trabalho. Então não me leve a mal, tá? Bom, vamos falar um pouquinho mais dessa técnica agora?
Se você quer aprender a utilizar essa técnica de diagnóstico, é necessário iniciar pela coleta de dados dos seus pacientes, como imagino que você já faça, claro. Em seguida, você vai partir para o diagnóstico das dores emocionais do seu cliente, traçando um perfil e percebendo os traumas, os padrões de comportamento e até mesmo como ele se encontra no momento atual da vida dele. Depois desse diagnóstico, aí você parte para a anamnese com seu cliente, para perceber o que o incomoda e comparar com tudo aquilo que você já viu antes. Porque é óbvio que qualquer ferramenta de diagnóstico deve levar em consideração também a fala do cliente, tá? Você jamais deve ignorar o que ele traz, o que ele sente e o que ele fala. A técnica vem para acelerar esse processo e jamais se sobrepõe ao centro do seu trabalho, que é aquele ser humano que está ali na sua frente. Finalmente, você inicia o efetivo tratamento, já conhecendo a origem dessas dores, que seu cliente muitas vezes sequer conhece. Aí você pode perguntar: posso fazer isso para os meus clientes antigos ou somente para os novos? Sim, você pode utilizar essa técnica com qualquer um dos seus clientes, até mesmo para confirmar muitas das coisas que você viu lá atrás nos seus clientes antigos. Porque você, terapeuta, é também um cientista. E como eu, você quer ver suas hipóteses confirmadas. Tenho certeza. Nós, você e eu, estamos no meio do caminho entre o médico e o louco, né? Nós queremos salvar a humanidade e apesar de todos dizerem que está tudo perdido. Mas bom, vou parar de filosofar, deixa esse assunto para um outro encontro. Então vamos lá. Vamos ver o que você já aprendeu até aqui? Você viu que normalmente os clientes não têm consciência de seus problemas. Você aprendeu que mesmo com a melhor das intenções, você pode estar atrasando os resultados da terapia ao ignorar essa falta de consciência dos clientes. Você começou a questionar se aquela regra de só trabalhar o que o cliente leva para a terapia é realmente eficiente. Você aprendeu que uma técnica que antecipe os problemas do seu cliente, que faça um diagnóstico das dores emocionais dele, pode trazer resultados muito mais rápidos. Agora eu quero te conhecer melhor, saber mais sobre suas dores e das suas principais questões no seu trabalho de terapeuta. Então me conta aqui nos comentários se você também cometia esse erro de supor que os seus clientes conhecem seus reais problemas. Bem, por hoje é só. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Espero você!